Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Brasileira de Homeopatia. Meu nome é Clarissa Monteiro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro da homeopatia. O que é homeopatia cognitiva? Homeopatia cognitiva é uma nova combinação de homeopatia e psicologia. Pessoal, o assunto que eu vou explicar hoje é um dos mais fascinantes e empolgantes da homeopatia. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito do conteúdo deste vídeo. E eu vou começar o vídeo falando sobre a história da homeopatia. Como começou a homeopatia? A homeopatia começa com a procura pela definição do sintoma. Portanto, os primeiros homeopatas começaram pelo estudo dos sintomas. A homeopatia é praticada com base nessa metodologia há muitas décadas. E durante todo este tempo, realizou-se um grande número de ensaios de medicamentos homeopáticos e obteve-se bastante informações sobre novos medicamentos. Então, apesar dos esforços dos homeopatas, o conhecimento sobre a maioria dos medicamentos é limitado. Mas nos últimos anos, ocorreu uma verdadeira revolução no campo da homeopatia. Terapeutas cuja principal atividade era a psicanálise começaram então a se interessar pela homeopatia. A teoria de que os sonhos fornecem um acesso direto ao inconsciente conduziu os ensaios para novas direções e, atualmente, o estudo dos sonhos é um procedimento fundamental. Desta forma, recolhe-se uma grande quantidade de informações sobre o caráter dos medicamentos. Então, os homeopatas começaram a estudar a homeopatia de outra perspectiva. Uma das mais conhecidas é a de Shankara, que introduziu uma nova abordagem ao estudo do sintoma psicológico do delírio, um sintoma que consta no repertório de todos os homeopatas. Muito importante, pessoal. O que Shankara acreditava? Shankara acreditava que os delírios não são exclusivos dos esquizofrênicos, mas sim que cada um de nós tem uma ilusão pessoal da realidade. Cada um de nós aprende a realidade a partir do seu próprio ponto de vista. E o que diz esta abordagem? Esta abordagem, ela diz que o terapeuta procura descobrir a forma particular como cada doente aprende a realidade. Ao pesquisar a história do doente, o terapeuta zeloso, ele não se limita a registrar os sintomas do doente. Ele procura a forma distinta e subjacente como este ou esta vive a realidade. Pessoal, eu vou repetir o que eu acabei de dizer porque é muito importante. Ao pesquisar a história do doente, o terapeuta zeloso, ele não se limita a registrar os sintomas do doente. Ele procura a forma distinta e subjacente como este ou esta vive a realidade. O método de ensino da matéria médica de Shankara é coerente com estes princípios. Descreve os medicamentos em termos de formas diferentes de aprender a realidade. Segundo George Lucas, depois de concluir a sua especialização em psiquiatria,
ele passou a adotar uma nova maneira de registrar a história dos doentes. Então, o que George Lucas fazia durante a anamnese? George Lucas, em vez de simplesmente registrar os sintomas, ele tentou ir mais além na investigação ao examinar a relação do doente consigo próprio e com o ambiente. Para esta nova metodologia ou nova abordagem, ele utilizou o termo homeopatia cognitiva. Na homeopatia cognitiva, cada indivíduo tem a sua própria hierarquia de ideais e valores na vida. Por exemplo, há quem dê prioridade ao dinheiro. Outras pessoas dão prioridade à família, outros ao amor, relações, fama, aspirações. Outro exemplo, há quem acredite que não é correspondido numa relação amorosa. Outros que não são apreciados pelos seus amigos, ou que serão abandonados pela família, que serão maltratados. Esta abordagem trouxe mudanças radicais ao exercício diário da homeopatia. Mas por quê? Porque o seu principal objetivo passou a ser compreender cada doente individual, em vez de simplesmente os classificar segundo os medicamentos polivalentes existentes. Havia muitos casos de doentes que não podiam ser categorizados numa classe conhecida de medicamentos, e para os quais era óbvio que um medicamento que tivesse em consideração o seu sistema de crenças específico seria muito mais adequado. Pessoal, eu vou dar 3 exemplos de personalidades que necessitam de alguns elementos da tabela periódica. Mas, se gostarem deste vídeo, peça nos comentários para que eu faça mais vídeos sobre este assunto. E aí, nos próximos vídeos, eu posso falar sobre outros elementos da tabela periódica. Bom, primeiro exemplo são os indivíduos que necessitam do elemento carbono. Então, como são esses indivíduos que precisam do elemento carbono? Bom, um fator muito importante na vida é a realização dos nossos empreendimentos. O estresse que sentimos incita-nos a intensificar nossos esforços e resulta na concretização do objetivo desejado. Mas há indivíduos que se sentem inseguros quanto à sua capacidade de realizar os seus objetivos e, consequentemente, sofrem de mais estresse. Então, estes indivíduos que são inseguros, eles necessitam dos compostos de carbono. Resumindo, os indivíduos que necessitam do elemento carbono são inseguros. Eles apresentam os temas pai, valor próprio e corpo. Segundo exemplo, são os indivíduos que necessitam do elemento fósforos. Como são essas pessoas que precisam de fósforos? Essas pessoas, elas colocam o amor entre os seus principais ideais. São normalmente expansivos, sinceros, afetuosos e alegres. Eles querem se sentir amados e fariam tudo para conseguir. Muitas vezes, sentem que não são tão amados quanto gostariam. As carícias, enquanto forma de expressão, estão relacionados com a ideia de amor. Então, para quem é indicado os compostos fosfóricos? São indicados para aqueles indivíduos que têm desejo forte de ser amados.
Terceiro e último exemplo que eu vou falar neste vídeo são os indivíduos que necessitam do elemento enxofre. Como são essas pessoas que precisam de enxofre? São pessoas que colocam o apreço dos outros entre os seus principais ideais. São normalmente sérios e ganham o respeito e reconhecimento de quem os rodeia. São indivíduos que recebem elogios frequentemente. Se lhes perguntamos, dirão que o apreço dos outros é muito importante para si e que se esforçam muito para obter. Muitas vezes, sentem que não são valorizados pelos outros. Então, para quem são indicados os compostos de enxofre? São indicados para os indivíduos que gostam muito de ser estimados pelos outros. Pessoal, estes são alguns exemplos de personalidades que necessitam de alguns elementos da tabela periódica. Cada elemento representa um tema ou ilusão. Ao comparar a descrição destes medicamentos com as descrições da matéria médica homeopática anterior, o que é que nós podemos concluir? Concluímos que as descrições atuais, elas são mais abrangentes e substanciais. Por quê? Porque o indivíduo é descrito de forma mais aprofundada. É por isso compreensível que essa forma de pensar seja vista como o futuro da homeopatia. As crenças e princípios fundamentais do indivíduo permanecem constantes e inalterados. Isso torna a homeopatia um importante método terapêutico complementar e abre novos horizontes no tratamento da doença. Concluímos, então, que a homeopatia cognitiva é um novo campo da homeopatia que se tem desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Enquanto metodologia é indispensável para aqueles que desejam melhorar o seu estado mental. Mas, infelizmente, nem todos os homeopatas estão informados acerca desta metodologia e poucos estão preparados para aplicá-la. Por isso, se desejar seguir este tipo de homeopatia, recomenda-se que averigue se o seu homeopata recebeu formação em homeopatia cognitiva. George Lucas. Pessoal, se inscrevam no canal para receber as notificações quando um novo vídeo for postado. Se gostou, compartilhe o vídeo para que mais pessoas assistam e clique no botão de gostei. E muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.